ND Notícias de volta e agora eu já passo para o Paulo Alceu. Paulo. Pois é, Eudiane, hoje o nosso entrevistado aqui no ND Notícias é o colunista do jornal ND, o Rodrigo Constantino, que está lá em Miami e vai conversar conosco. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Rodrigo, eu já começo direto te perguntando o seguinte, baseado num livro teu, o brasileiro continua otário? Isso é para mostrar aí essa cultura do jeitinho, né, da malandragem. Eu sempre brinco, ainda mais vindo do Rio de Janeiro, que é a capital nacional do jeitinho, eu sempre brinco que o problema do Brasil é que tem otário, malandro demais para otário de menos, né? E aí criamos uma sociedade da desconfiança, todo mundo tentando tirar vantagem em cima de todo mundo, e isso não dá certo, né? Eu morando aqui há 5 anos num país que tem outra cultura, outra mentalidade, a gente vê mais de perto o custo da nossa malandragem. Então, de certa forma, sim, Paulo, o brasileiro continua otário. Continua otário e, de repente, não está sabendo votar, ou está, ou já aprendeu. Olha, há progresso, há esperança, né? Quer dizer, eu, por exemplo, vejo hoje, pelo menos o governo federal, e se for comparar esse presidente com a equipe montada nos ministérios, técnica, né, com o ministro que ele tem de economia, e for comparar isso com a era petista, que ficou no poder aí por quase 14 anos e destruiu o Brasil, eu acho que houve progresso, mas a gente tem que melhorar muito a qualidade do voto no Congresso também, né? Temos que ter aí também uma reforma política, voto distrital, algumas coisas que aproximem o eleitor do representante. Ah, ótimo, isso aí também eu queria abordar contigo. O Grupo ND tem uma postura já definida, é a favor da prorrogação dos mandatos, a prorrogação dos mandatos de prefeito e vereador, com incidência de eleições em 2022, até porque esse ano é difícil um clima de campanha eleitoral. Qual é a sua opinião em relação a isso? É um assunto delicado. Eu li o editorial do ND sobre esse assunto, né? E está muito bem escrito, são bons argumentos. Mas a única coisa que eu tenho mais dificuldade de aceitar, Paulo, é a ideia de esticar um mandato. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma PEC, porque senão você está prorrogando um mandato ilegítimo, né? Sem o suporte do voto do eleitor. Então, sanando esse obstáculo, eu não vejo grandes problemas. Né? Mas eu acho que isso é um obstáculo importante, porque senão fica parecendo ali uma mudança meio no tapetão e injusta. Né? Agora, de fato, você unificar as eleições todas e você fazer uma reforma política mais ampla e abrangente, que traga essa não só proximidade maior do político com o seu suposto representado, né? E também candidaturas avulsas são coisas que têm a minha simpatia. Voto distrital, que você acabou de falar também, né? Isso, exatamente. O que traz, no seu entender, o voto distrital de vantagem? Existem desvantagens, vamos começar pela desvantagem. Tem gente que tem até uma expressão em inglês, que é o gerrymandering, que é tentar transformar cada distrito, né, numa espécie de feudo daquele político. Mas a grande vantagem que eu vejo, talvez no modelo do voto distrital misto, é de fato você ter a representação mais próxima do eleitor. E sai dessa coisa majoritária que acaba caindo na mão de gente famosa ou caciques partidários que controlam a verba, né? E controlam a máquina, então você aproxima, de certa forma, daquela região onde o povo está. Porque é um princípio do liberalismo, Paulo, que eu gosto muito, que o nome é feio, mas a ideia é bonita, que é o princípio de subsidiariedade, que quanto mais próximo do indivíduo tiver o poder, melhor. A gente, afinal de contas, vive na cidade, a gente não vive na nação e nem nas abstrações, né? Falou no Jair Bolsonaro, você falou no Ministério, você falou num novo governo, um governo federal, comparando com o governo do PT, que ficou com a marca da corrupção. Agora, Bolsonaro chegou com a bandeira anticorrupção. Ele chegou com essa bandeira, depois a gente fala no Moro, mas antes nós vamos falar no seguinte, ele agora está levando para o governo o Centrão, e o Centrão tem no DNA a mão no cofre público. Como é que fica isso? Exatamente, fica difícil, fica um pouco constrangedor, né? Mas a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma certa maturidade
para entender, como eu acabei de falar, né, que tem que combinar com os eleitores dos congressistas. Como a gente tem esse Congresso que representa supostamente a nação também, ninguém pode governar sozinho. Então, para ter a tal governabilidade, você tem que fazer, às vezes, a história do pacto com o diabo. O presidente tentou, justiça seja feita, Paulo, fazer aquela história de bancadas temáticas e tudo mais. Não deu muito certo, né? Então ele tem, e também ele está sendo alvo de muitos ataques, está com medo de impeachment, está fazendo também essa aproximação com o Centrão para sua sobrevivência política. Então tudo isso é muito triste, é lamentável, tem que ficar de olho, tem que redobrar a atenção, né? Mas nós temos que reconhecer que em 1 ano e 5 meses de governo nós não tivemos nenhum grande escândalo de corrupção. Então o que a gente pode torcer, esperar e cobrar é que continue assim, mas claro que aumentou muito o risco com essas amizades, né? Chamemos assim. São alianças tóxicas. Eu também eu comungo da tua opinião. Agora, o seguinte, Rodrigo, eu queria pular um pouquinho para um outro assunto, que é um assunto interessante e palpitante, que é fake news. A fake news sempre existiu. Nós que trabalhamos nisso, a gente conhece muito que a fake news, a manipulação da informação, mas não da maneira como ela está chegando agora, de uma maneira criminosa e financiada. Agora, até que ponto esse inquérito lá no STF é para combater a fake news ou para atacar o presidente Bolsonaro? Essa é uma ótima questão, porque o inquérito já nasce, né, já tem uma origem irregular, até ilegal. Né? E aí essa ação que a gente viu um tanto policialesca, né, de uma canetada do ministro Alexandre de Moraes mandar a Polícia Federal cedinho para a casa de apoiadores do presidente, tudo isso soa muito estranho e politizado. Né? Agora, as fake news, elas existem, eu imagino assim como um corolário negativo, como quase um efeito, um subproduto da era das redes sociais que trouxeram também várias vantagens e benefícios. Né? Furaram uma certa bolha de uma mídia que tinha uma hegemonia com um certo viés ideológico, né? Isso, inclusive, culminou aí na vitória do presidente Bolsonaro e do presidente Trump aqui nos Estados Unidos, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Tem efeitos negativos. Agora, veja, eu não quero ninguém com o monopólio de dizer o que é ou não verdade. Isso soa muito autoritário, a história do Ministério da Verdade. Eu prefiro que o público possa julgar e os veículos que têm realmente compromisso com a verdade, eles vão gozar de credibilidade. Né? Então, deixa o próprio mercado decidir. E o mercado que vai encontrar onde há credibilidade e onde não há, né? Exatamente. Pelo menos é assim que a gente consegue imaginar. Agora, vamos lá para o STF um pouquinho, Rodrigo. Como é que você está vendo, apesar de estar em Miami, mas bem atento ao que está acontecendo aqui, como é que você está vendo esses movimentos todos do STF? Dizem que ali é a base de um golpe contra o presidente. Você sente isso também? Eu sinto que há sim um complô. Eu compartilho, eu comungo da visão de milhões de brasileiros de que o STF se tornou esse STF que aí está, não é atacar a instituição, mas a composição, que em boa parte é uma herança petista, se tornou sim uma vergonha nacional. E não pode ser crime você subir hashtag ou falar que o STF é uma vergonha nacional. Nós temos um ministro, o decano, que numa conversa privada, mas que vazou, chamou o presidente de Hitler Tupiniquim, quer dizer, ele comparou o governo ao nazismo. Isso é muito grave, ele não se considera sob suspeição para julgar inquérito onde envolva o nome do presidente, que é mais grave ainda. Nós temos o Alexandre de Moraes, que eu já mencionei, relatando o inquérito de forma totalmente irregular, e o inquérito em si cheio de problemas de origem. Então, fora várias outras decisões, aquele que deveria ser o guardião da Constituição, muitas vezes foi o primeiro a rasgá-la, preservando o direito político para Dilma, que sofreu impeachment, revendo pela terceira vez em uma década a história de prisão em segunda instância, que levou à soltura do Lula, e por aí vai. Então, tem muitas coisas que este Supremo vem fazendo que desagrada a imensa maioria dos brasileiros e com boa dose de razão. E você também acredita, então, que nasce do STF, envolvendo outras instituições e outros grupos, a tentativa até de um golpe. Tem a história da chapa do Bolsonaro e do Mourão lá no TSE, né?
Exatamente, eu acho que é bastante crível essa tese. Eu não chamo de uma tese conspiratória, eu acho que é crível e tem indícios. A gente consegue identificar, detectar, né, os sinais de que, de fato, há uma espécie de concertação que envolve boa parte aí desse establishment, como se diz, né, o centro político, o staff da máquina burocrática e ministros do Supremo que não aceitaram, a verdade é essa, né, Paulo? Parece que não aceitaram o resultado das urnas. Criticar o presidente, criticar o governo é absolutamente legítimo. Não gostar da gestão é totalmente parte do jogo. Agora, tentar derrubar o governo com base em estratégias escusas e obscuras, isso não é aceitável. Isso faz mal para as instituições da democracia. Então, essa história da chapa no TSE, com fake news e tudo mais, está pegando muito mal. Está pegando muito mal. Eu vou roubar o que você falou aí, estratégias escusas e obscuras. Essas manifestações antifascistas não se enquadram nisso também? Sem dúvida, né? É uma coisa que parece bastante organizada, não tem nada de espontâneo, usam como pretexto a morte do pobre coitado lá do George Floyd, né? Mas, na verdade, surgiram, brotaram tijolos, pilhas de tijolos por cidades americanas que não caem do céu, né? E nem surgem do solo. Então, é óbvio que tem uma organização, acontece manifesto em Paris, em Amsterdã, em Curitiba, no mesmo dia, isso tem financiamento por trás, e isso é uma turma, sim, que adota práticas terroristas visando a desestabilizar essas sociedades e suas respectivas democracias. Então, eu acho que é grave, eu acho que é um grupo perigoso, historicamente formado por comunistas, anarquistas, que querem ver o circo pegar fogo e tocar o terror, né? E isso não pode ser tolerado. Não pode ser tolerado. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo, vamos encerrando por aqui no ND, mas eu continuo o bate-papo com você no ND+, nosso portal. A gente continua com o Rodrigo. Beijo para vocês e uma boa noite.